E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um novo episódio do Pod Pesca, o primeiro podcast dedicado à pesca artesanal. Esse podcast especial que tem um patrocínio da Lei Aldir Blanc. É um podcast voltado realmente a contar histórias dos pescadores artesanais, principalmente aqui de Cruzeiro do Sul e da região do Juruá como um todo. E hoje é um episódio muito especial, porque nós estamos aqui com um pescador da velha guarda, um pescador que conhece muito bem esse rio Juruá como um todo, uma longa experiência de pesca, e para mim é uma alegria poder receber ele aqui e poder ficar registrado aí na história, né, do nosso Pô de Pesca, um convidado tão especial que conhece tanto sobre pesca. Estou aqui hoje com o nosso entrevistado especial, que é uma pessoa que eu conheço muito bem também, que é o Sebastião da Silva, pescador artesanal aqui de Cruzeiro do Sul. Sebastião da Silva, seja bem-vindo ao Pô de Pesca. Vamos falar aqui hoje um pouco da sua história, né, de tudo que você já passou aí como pescador artesanal. E aí eu queria que você contasse para nós onde foi que o senhor nasceu, para começar, né? Vamos começar do começo. Isso. Primeiro, dizer boa tarde, né? Que aí o meu nome é Sebastião da Silva. Eu nasci aqui no Baixo Amazonas, no Seringal, lá Monte Lígia, que fica aqui no Baixo Amazonas, no município de Ipixuna, no Amazonas. Então Aí, é no Amazonas que o senhor nasceu. isso. E aí nasceu e já, quando já se entendeu de gente, já era pescador. Pescador, pescador. E aí lá vivia uma família de quantos irmãos lá, tua família? 4 irmãos. Todo mundo, teu pai, tua mãe, todos se dedicavam à pesca, que era para sobreviver, né? Isso. Era aquela pesca de subsistência. Conta para nós mais ou menos como é que era essa situação lá. Com vocês, com teus irmãos, como é que era que vocês pescavam, a ida para o lago, como é que era, se pescavam no rio. Conta pra gente aí, que é pra gente entender um pouco mais. Nós era 4 irmãos. Era na época que eu morava lá, nós era 4 irmãos, era 3 homens e uma mulher. Aí a minha mãe, vamos dizer que ela foi o primeiro esposo dela morreu, aí ela ficou viúva, aí teve os três irmãos e teve eu, já de outra pessoa, vamos dizer, do outro casamento que teve. Mas eu nunca, hoje eu tenho, vamos dizer, 59 anos e nunca conheci meu pai, né? A minha mãe foi o meu pai e a minha mãe, né? Eu agradeço muito a Deus sobre isso, que ela foi uma pessoa muito exemplar na minha vida. Hoje eu agradeço que eu sou devido a ela, a minha mãe, graças a Deus isso. Aí ela batalhou muito para criar nós, porque nós era tudo pequeno. Aí é por isso que eu agradeço muito. E a gente começou pescar desde pequeno, desde quando eu me entendi, vamos dizer, com 8 anos de idade, 10 anos de idade, eu já pescava também. Já pescava, ajudava, a minha mãe ajudava, meus irmãos, criança, a gente pescava e trabalhava na agricultura também. Os dois era isso que a gente fazia. A gente morava dentro do Paranã, lá de Neó, lá no Paranã, e a gente lá nesse Paranã tinha muito peixe. Era uma fartura muito, muito boa de peixe. Aí a gente começou isso aí, era nós pescar e trabalhar na agricultura. Rapaz, então assim, é uma história que a gente se conecta em muito com outras histórias, né? Que a gente ouve. A pessoa não se dedicava ali somente à pesca, né? Geralmente a agricultura também é uma alternativa, porque o peixe também ele não é o ano todo, né? Que é farto de peixe, né? Como é que vocês faziam lá, além de pescar? O que, é que vocês cultivavam lá? O que é que plantavam? Não, lá a gente plantava roça para sobreviver também. Aí a gente ainda cortava seringa também, na época a gente cortava seringa, minha mãe, como ficou sozinha, né, e cortava seringa, aí os outros meus irmãos também cortavam seringa também, e eu também cortei seringa ainda, ajudei muito a cortar seringa. Aí era, dizer que era nós ir cortar seringa, pescava e trabalhava na agricultura, para poder sobreviver, porque na época era muito difícil as coisas, na época que a gente morava. Era uma coisa que a gente tinha que fazer tudo isso para poder sobreviver e era muito difícil para a gente.
E lá era uma comunidade onde vocês moravam? Tinha outras pessoas, outras famílias, ou era só vocês? Não, tinha outras pessoas, várias pessoas. Morava várias pessoas. Uma Morava, comunidade grande. morava gente da nossa família, era muita gente da nossa família. Da Ah, nossa família. então era uma comunidade que a grande maioria era familiares, que Isso, moravam perto do outro. A gente isso, vê que isso acaba vindo também para a cidade, né? O pessoal quando mora no Seringal, as famílias moram uma casinha do lado da outra. Aí quando se muda para a cidade, a mesma lógica, né? isso, A gente isso. vê em bairros, por exemplo, que são mais próximos da beira do rio, como o bairro da Várzea, aqui o bairro do Remanso, ainda é muito costumeiro de você ver a casa do filho, do outro filho, do pai, da avó, tudo um do ladinho da outra, né? E lá também era desse jeito, Desse lá você mesmo jeito. morava. Desse mesmo jeito. Aí foi na época que a minha avó e os meus tios vieram para Cruzeiro do Sul. Aí passamos lá uns 4, 5 anos, 8 anos lá. Aí ela mandaram, aí eles foram lá buscar nós para Cruzeiro do Sul. Aí nós viemos de lá e viemos morar no bairro do Remanso. Olha aí. Bairro do Remanso. Viemos morar no bairro do Remanso. Morei mais de 30 anos no bairro do Remanso. E aí é um bairro que tem muitas pessoas que vieram nessa mesma situação, né? Saíram do Seringal e vieram para Cruzeiro do Sul. E vocês vieram por qual motivo para Cruzeiro, assim, especificamente, né? Para estudar, para melhorar de vida, né? O que é que a sua mãe, que era sua mãe e seu pai, dizia para vocês? Vamos para a cidade para mudar de vida, para estudar? Como é que era? Então, nós viemos para a cidade, vamos dizer, foi porque lá as coisas eram muito difíceis. E lá a minha avó, na época, a minha avó, os meus tios, as minhas tias já tinham vindo para Cruzeiro do Sul. A gente veio para ver um futuro melhor para cada um, porque lá ninguém não estudava, né? A gente veio estudar quando chegou aqui em Cruzeiro do Sul. Aí que a gente foi, e a gente era tão pequeno ainda que o meu documento foi quase tudo tirado daqui do Cruzeiro do Sul, na época. Porque a gente era, vamos dizer, criança ainda, quase pequeno. Ainda. A gente veio para cá para a gente ver um futuro melhor para cada um. Entendi. E é uma situação que a gente vê que é muito comum, né? O pessoal do Seringal também mora no Seringal. E você morava no Seringal, né? Conhecido assim. É, não tem nem acesso a documento, né? Só tira quando realmente vem para a cidade. Isso, isso. Porque os meus documentos hoje, eu nasci no Amazonas, né? Mas os meus documentos, tudo foi tirado aqui no Cruzeiro do Sul. Uhum. Hoje eu tenho 59 anos, eu estou com mais de 45 anos que eu moro aqui no Cruzeiro do Sul. Entendi. E aí, como é que era lá? Você veio para Cruzeiro, né? E depois procurar ter uma vida melhor e tudo mais, mas jamais, né, Sebastião? Você abandonou a pesca, né? Sempre pescador, até hoje ainda é pescador. Conta para nós. Ah, quando eu cheguei aqui, eu conhecia a pesca aqui eu comecei a pescar, a gente não tinha nem gelo, tinha gelo, aquele gelozinho de barro, que não é gelo, hoje tem esse gelo de escama, era de Uhum. barro. A maior peixe que a gente mariscava por aqui trazia era a granel, vender na Ibiricica aqui no mercado, na Ibiricicazinha, trazia a granel e vendia aqui na Ibiricica, porque não tinha jeito para a gente levar para ir pescar mais para baixo. A minha vida foi mais foi aqui, foi, foi a pesca. Aqui em Cruzeiro do Sul, desde quando eu cheguei, E, eu e comecei. pouca gente vai saber o que é uma imbiricica, né? É, Explica para nós. Se tu puder até um pouquinho mais perto do microfone, explica para nós assim, como é que faz uma imbiricica, o que é uma imbiricica, né? O pessoal sabe o que é uma imbiricica não, aí. a Ibiricica é você pegar um monte de peixe que tinha a gente pegava, que não tinha jeito, trazia granel dentro da canoa, né? A gente ia pescar aqui A meio granel perto, é jogado no porão da no canoa. porão da canoa. Isso, a gente pega, tira da manga, da tarrafa, aí bota no porão da canoa, quando a gente chega aqui, a gente pega um cipó, aí Cipó. aquele cipózinho, aí vai enfiando um por um, aí faz uma ibiricica de 10, 20 peixes, 15 peixes, depende do tamanho, que tem delas maior, tem delas mais pequenas, Uhum. aí ia vender. Porque até hoje ainda tem os pessoal lá da Boca do Morro por ali, quem marisca por ali, sempre ainda vende, sempre hoje a gente ainda vende peixe da Ibiricica, né? Mas de primeiro vendia porque não tinha gelo, não tinha esses para a gente poder gelar.
Rapaz, a Embericica o povo também chama de cambada, né? Tá? É a mesma É a cambada, né? mesma cambada, é a A mesma mesma cambada. cambada é feita com Isso. cipó e é um formato ali de armazenar. E aí, o peixe da Embericica ele é pesado ou a pessoa pega o peixe assim e diz assim, não, a Embericica é tanto, ou pesa para ver quantos quilos dá? Não, a Iberici você vende, não precisa nem pesar. Ele vende assim, ó. Você quer, vamos dizer, tem tantos, vamos dizer, 10, vamos dizer, 20 peixes aqui na Iberici, vou vender por tanto. Aí, quem quer Sim, pesar, pesa. no Quem não olho. quiser, é no rolo. Faz no olho, no olhômetro, aí faz o rolo, o Isso, valor isso. que acha mais adequado. E aí, Sebastião, você continuou pescando, né? E aí, pelo que a gente sabe aqui, que você chegou próximo de Manaus, aí no Rio Juruá. Então, conta um pouco para nós como é que foi essas aventuras aí, Juruá abaixo, para nós aqui. Para nós é abaixo, né? Que é descendo no rio, né? Rapaz, Rumo a. Aí fala o nome das cidades também, que você conhece ali, né? Já próximo de Manaus, né? eu como pescador que eu pesquei muito, a minha vida foi quase tudo mais só na pesca mesmo, né? Aí depois que eu cheguei aqui em Rio Grande do Sul, foi a minha vida, foi mais só na pesca. Eu pesquei daqui até o município de Caetaú, que é o derradeiro município que tem para sair no Cerimônia desse Juruá. Uhum. Aí daqui para lá a gente passa por Guajará, que é um município, Ipixuna, Erunepé, Tamarati, Caruari e vai bater no município de Caetaú. Só de lá para cá eu cansei de pescar lá no município de Caetaú, de lá para cá era 18 dias de viagem. 18 dias. 9 dias com 9 noites viajando direto. Esse pedaço de rio, dessa região aí, eu andei para lá mais de 20 anos. 20 anos de pesca só nessa região aí. Eu conheço, vamos dizer, é uma coisa que eu conheço muito, é esse Juruá. Tanto as cidades como as comunidades, né? As comunidades As que tem, na pessoas. verdade, as pessoas. Eu pesquei muito, dizer, todas as pessoas que eu chegava nas comunidades. Graças a Deus que eu era bem recebido, sabia respeitar as pessoas, muito bem recebido. Graças a isso aí é uma coisa vamos dizer, que eu aprendi muito. Foi andar nessas comunidades e tudo foi um aprendizado muito para mim. E nesses aprendizagem a gente viu muitas coisas que a gente viu, passou. Muitas histórias, né? E aí também aproveita que, né, que é um ensejo também aqui do nosso programa, é o desejo aqui do nosso podcast, é também capturar essas histórias, né? Assim, mas assim, o povo precisa entender melhor, né? Como é que vocês iam para lá, né? Como é que era o barco? Explica para nós que tipo de embarcação, que tipo de motorização que vocês usavam para ir para lá, é, qual o combustível, como é que era a despesa, como é que é o processo todo. A pessoa quisesse sair, hoje já é mais difícil, mas na época, quisesse sair, como é que era todo o processo para poder sair, toda a logística que tinha que fazer. Não, eu pescava, eu pesquei de 2 barcos de Solazinho. Uhum. Solazinho, que mora aqui na Vaz. Pesquei mais de 15 anos no barco dele, andando mais ele. Quando ele não ia, eu ia só. A gente saía daqui, a gente levava 15, 20 pessoas, mais a gente. Um barco que pegava 15 toneladas e o outro pegava 10 toneladas. Às vezes a gente levava os dois barcos. Aí saía, aí precisava levar gelo, levar farinha, levar açúcar, levar café, levar as despesas. E levar, tinha vez que você levava mais de 10 tambores de óleo diesel, 20 tambores de óleo diesel, era despesa muito grande. Cada Aí, tambor de quantos litros, mais ou menos? 200 litros, 200 litros, então nós 200 estamos litros. falando aí de 2.000 litros de diesel para fazer essa viagem, E ou às vezes não mais. dava. E às vezes não dava. Às vezes era uns 20 anos, era 2.000, 3.000 litros de óleo diesel para essa viagem que a gente ia lá, muito longe. Era assim. Mas trazia carga cheia de Às peixe. vezes, às vezes a gente trazia, né? Que era o primeiro, tinha mais peixe, era uma coisa mais, era melhor de peixe. Eu andava por aí, desses mariscos. Teve vezes que eu fiz a carga do barco, peguei, vamos dizer, 5 toneladas, 10 toneladas de 2 dias. 2 dias, era uma pesca muito boa. Era uma pesca.
Mas só que era daquele que você começava a pescar e só parava depois que carregava o barco, Sem parar ali, sem parar. constante, até fazer a Era, carga. era que a gente precisava, às vezes, a gente ia para aquele lago, chegava no lago das comunidades, falava com as pessoas das comunidades, arrendava o lago para poder pescar, e as pessoas não deixavam, precisava pagar as pessoas pelo peixe que a gente pegava lá para poder pescar. Aí quando você precisava varar a canoa, varar o material todinho, aí começava a pescar e começava a carregar peixe para beira. Aí você não podia dormir, não podia, só parava quando terminava, porque a viagem é muito longe e você tem que trazer o peixe sadio, peixe muito sadio, que é para poder vender. Então ali também, essa pesca também, esse formato de pesca que vocês faziam aí, é uma batalha contra o tempo, né? Porque o tempo é contra vocês, a distância, o tempo, né? E ainda tem esses conflitos, né, de território, o pessoal, as comunidades, né, protegem os lagos, às vezes alguma pessoa faz uma casa na beira do lago e acha que o lago é dela, né? Esse tipo de situação acontece, né? E para vocês isso era um desafio muito grande, logístico, né? De trazer o peixe até Cruzeiro, que vocês sempre vinham até Cruzeiro, sadio, né? Que a gente disse. E não, é porque a gente chegava nas comunidades, tinha comunidade que tinha, vamos dizer, 20 casas, né? O lago era da comunidade. Precisava de fazer reunião, conversar com o líder da comunidade, ajeitar preço, tudo direitinho. As comunidades também era bom para a comunidade que ela ganhava o dinheiro deles. Eles Uhum. pescavam também para a gente comprava. A gente ganhava o nosso dinheiro, mas a comunidade não era beneficiada. Aí isso aí é que era bom para a comunidade, porque elas preservavam lá e serviu para depois, para poder ganhar o seu dinheiro deles. Aí era por isso que a gente sempre fazia isso. E Então era outro, uma relação de amizade, né? De companheirismo, né? De repente, lá pelas tantas, eu já estava acostumado com vocês, né? O pessoal já sabia que era vocês, estava vindo, né? Então era uma relação boa, né? Podemos dizer assim. isso, porque era uma relação porque as pessoas viam quem era que fazia o negócio certo, o negócio direitinho, a gente nunca enganava ninguém, a gente trabalhava dentro da lei, né? Porque aqui no Amazonas tem muito mar que é muito preservado. Uhum. Ninguém não pode só mariscar só para comer. Tem muito lago preservado que você não pode mariscar. E a gente, quando a gente ia, a gente passava, a gente tinha licença da capitania, do bar, todo mundo tinha carteira de pesca, aí passava pelo Nepé, tirava o espaço lá da marinha, tudo direitinho, o batalhão tudo documentado. Se não, se não for documentado, não passava. Era isso, era dessa maneira. Falando nisso, né? É muito importante saber quantos anos, né? O senhor tem já só de carteira de pesca no sistema ali do governo federal, né? E quantos anos o senhor tem de pesca? Como é que foi para tirar a carteira de pescador, né? E como é que isso ajudou, de certa forma, o senhor falou, né? Que parecia que era uma coisa obrigatória todo mundo ter a carteira para poder pescar lá, né? Para poder ir pescar, para não ter nenhum problema com fiscalização e nem nada. Conta pra gente como é que é esse processo envolvendo o pescador e a carteira de pescador e por que que ela é tão importante. Não, a carteira de pescador, quando eu fui na época para tirar a minha, hoje, eu tenho 40 anos, 40 e poucos anos de sócio da colônia de pesca. Hoje. Eu tenho mais de 20 anos de carteira de profissional. Mais de 20 anos. Só a carteira federal, mas se associou na colônia bem antes Bem antes, bem e antes. aí demorou esse tempo todinho para poder acessar a carteira, Foi. né? Foi. Olha, isso aqui é bom abrir um parênteses, é muito importante, né? Porque é, essa informalidade que ele passou ali pescando desde criança, ela só veio ser reconhecida no papel mesmo para o governo federal há 20 anos atrás. Né? Então, quer dizer, tem aí aproximadamente uns 30 anos e não está reconhecido. Né? Está Isso. sendo falado hoje aqui no podcast, gravado essa situação. Como é que tu ficou sabendo assim, vou tirar uma carteira, a colônia existe, como é que foi? Porque também se a gente fizer as contas, a colônia foi fundada em 77, né?
Tem mais de 40 anos que o senhor é sócio, então o senhor é quase um dos fundadores da colônia, né? Um dos primeiros sócios, né? Não, na época que foi tirada a minha carteira, na época que era para tirar a carteira de pesca, ela era tirada, a gente via na colônia, pedia para tirar a carteira. Aí o presidente da colônia falava com o sócio da colônia, fazia a reunião, dizia que você queria tirar, 10 pessoas queriam tirar a carteira. Aí Uhum. vinha, falava com o presidente da colônia, aí o presidente da colônia fazia uma reunião com os sócios para aprovar. Se aprovasse, você tirava. Se não aprovasse, não ia tirar a carteira. Quer dizer que ia para uma assembleia, para esse cara. Ia para a Assembleia. Era pescador ou não? Então era bem difícil, Isso, né? isso, isso. Depois, quando eu tirei a minha carteira, hoje você tira a carteira com um ano, você já pode fazer o seu benefício da pesca. Que é o defesa, É o né? O defesa. seguro defesa. E de primeiro era 3 anos. 3 anos para você fazer o seu benefício de defesa. 3 anos. Na minha época, era 3 anos. Aí passou para 12 e agora é um ano. Agora toda a vida estava ficando mais fácil. Né? É isso aí. Mas era dessa maneira aí. E a carteira também, eu acredito que nesse tempo, hoje, as carteiras de pescador são feitas de maneira online, né? Vai para a superintendência fazer a análise, o deferimento, mas é feito de maneira online. Às vezes tem carteira de pescador que chega muito rápido, né? Demora menos de um ano, né? O Acre enfrentou um problema muito sério de demora, né, nas análises, eu acho que não foi só o Acre, provavelmente o Brasil inteiro, mas a gente acompanha aqui o caso do Acre, que a colônia até, né, interviu a colônia de pescadores aqui, junto com a Defensoria Pública, né, no sentido de denunciar a demora na análise, mas eu acredito que antigamente era bem mais demorado, bem, que o senhor deixou bem claro que era bem mais complexo, né, e também acessar a política pública, que é o seguro-defeso, que aqui na região do Acre, do Amazonas e do Pará, esse defeso, ele, né, parte do Pará, né, mas principalmente aqui no Acre, falando aqui do Acre, o defeso aqui, ele é do dia 15 de novembro até o dia 15 de março, então são 4 meses, período de defesa, nesse período o pescador recebe um salário, né, a cada mês, isso é uma política pública para garantir tanto a sobrevivência do pescador dentro do período, como também garantir que as espécies possam se reproduzir livremente e ter peixe sempre na mesma, né, Sebastião? Então, fala para nós um pouquinho da dificuldade, né, que foi para o senhor realmente estar com a carteira na mão. E passava pela Assembleia, mas para estar com ela na mão era outra coisa, né? Foi uma coisa muito difícil. Né? Foi muito difícil porque para você ter o seu direito de pescar, né? Coisa boa é você estar com o seu documento em dia para poder pescar. Eu falar em carteira, depois que eu já estava com a minha carteira em mão, teve município do Amazonas aí que não deixava. A carteira disse que não valia. Ah, lá não valia. E a carteira de profissional vale em todo o território nacional. E eu fui, às vezes, eu passei muitos perrengues, fui barrado, às vezes, nos municípios por causa dessas carteiras. Porque disse que não valia. Foi uma vez, só contar aqui uma história que aconteceu comigo. Pode ficar à vontade. No, Essa no, é a no, história que eu gosto de ouvir mesmo. no município de Itamaraty, no Amazonas. Na época da pesqueira. E as pessoas não queriam que a gente pescasse lá. A gente comprava o peixe na pesqueira, o rio alagado, passando o peixe de frente à cidade, de todo canto, né? E nós fomos impedidos de pescar. Foi eu, o Gil do Crispim, que é outro pescador, veterano também. Aí nós fomos para uma reunião, chamaram nós para uma reunião. E quando chegou lá, quase agrediu nós. Quase agrediu a gente. A gente ficou lá dentro de uma sala com muita gente. E, por sorte, que nós não fomos agredidos. Teve um vereador lá que puniu a gente, atacou a gente lá com direitinho. A gente agradece muito o vereador que foi lá, foi muito bom. Mas tinha umas pessoas lá que queriam até lixar nós, por causa desse problema. Isso aí foi uma coisa muito difícil para nós. Foi uma coisa que a gente passou por várias situações. E foi mais situação que a gente passou Já ia perguntar se foi só dessa vez ou se vocês enfrentaram assim outras vezes assim esse tipo de situação, né? Que é complicado, impedir de vocês pescarem aí rio abaixo, porque também uma coisa importante as pessoas têm que saber, por exemplo,
Cruzeiro do Sul, o estado do Acre, é muito próximo do Amazonas, é fronteira aqui com o Amazonas, né? O município de Guajará e as pessoas que vivem no Cruzeiro do Sul, no Acre, são pescadores principalmente, para eles o rio é um só. E o rio é um só de verdade, mas assim, é um estado só. Então eles não fazem essa distinção, né? De aqui é Acre, é Amazonas, né? Então os pescadores eles saem daqui e vão, né, o Bastião deixou bem claro, até próximo do Rio Solimões, né, Bastião, É. já. E aí, para eles é um estado só. Então às vezes acaba enfrentando esse tipo de situação que o Sebastião está contando aqui para gente, é, que é uma situação de conflito de território, né? De repente, você é de outro estado, não vai pescar aqui, né, Sebastião? Então, acredito que não só esse caso, né? E pergunto para ti, se aconteceu outros casos como esse. Aconteceu, as pessoas que pescam aí, vamos dizer, com a Amazônia, porque o Acre, ele é muito, vamos dizer, não tem peixe, né? O peixe é muito pouco na região do Acre, fica aqui já na fronteira, né? E o peixe é mais com a Amazônia. Todos pescador, marisca mais na Amazônia. Mas a gente sempre andava, sabia os direitos da gente e sabia os deveres. Cada um sabia os seus direitos, sabia os seus deveres. Os cantos que era proibido, a gente nunca vamos dizer, entrou, a gente nunca fez. Aí no Amazonas tinha canto que tinha tabuleiro, a gente nem parava nesses cantos de tabuleiro, que era, vamos dizer, preservado pelo banco, pela. Explica para nós o que é tabuleiro aí, para o pessoal saber o que é o tabuleiro. Tabuleiro é uma praia de sair bicho de casca. Tracajá, tartaruga, iaçá, esses bichos assim. Uhum. Esses bichos que são preservados, né? Sai nessa, vamos dizer, tem muita área com a Amazônia que você não pode nem encostar. Que já é para reprodução. Já tem umas áreas que é para reprodução. E tanto tem área, vamos dizer, de tracajá, de iaçá, que é o tabuleiro que a gente chama, e tem lago também que é preservado. Várias comunidades têm muitos lagos preservados. E tem, vamos dizer, numa comunidade ela tem 5 lagos, tira um preservado. Aquele ali você não pode nem mariscar nem para comer. Aquilo ali, vamos dizer, tem uma preservação da comunidade. E para aquela preservação ali é que vai o outro lago, né, para não faltar. Faltar o alimento para cada um, para aquelas pessoas que moram na comunidade. Aí no Amazonas tem muito sobre isso aí. Então vocês sempre também respeitavam, né? Isso deixou claro, respeitavam os tabuleiros, os lagos preservados, né? As comunidades, porque realmente o pescador ele é artesanal verdadeiro, ele é também um amigo da natureza, do meio ambiente, né? É verdade. Não, isso aí a gente começou, porque de primeiro eu comecei a pescar, quando começou a proibição, porque 20 anos atrás não tinha proibição. Uhum, Não tinha, a proibição começou quando entrou o segundo, vamos dizer, o defeso. Aí começou uhum. a proibição. Teve muita gente que foi presa por causa de que foi uma coisa, vamos dizer, bem novata. As pessoas não tinham entendimento ainda. Aí hoje não. Hoje as pessoas estão já bem entendido qual é vamos dizer, a preservação que pode ser, qual é vamos dizer, as consequências que pode trazer depois para o nosso filho, para nossas crianças que vão ficar, para as pessoas mais jovens, né? Porque tem que preservar mesmo, senão eles se. É o que a gente tem muito cuidado, é sobre isso. Muito interessante essa fala do Sebastião de falar que não era muito protegido. Realmente, a lei que estabeleceu a função normativa, na verdade, do IBAMA, né, que estabeleceu o período de defesa aqui, ela é de 2007, né? Então, se a gente fizer uma soma rápida aí, ela vai fazer 20 anos só em 2027, né? Nós estamos em 2025, né? Então ela tem aí 18 anos, né, de história. E a gente vai, daqui em 2027, vamos comemorar 20 anos dessa função normativa, né? E estabeleceu ali o período de defesa aqui, né, Sebastião? E aí, Sebastião, falando nisso, né? Como é que o senhor percebe
essa questão do defeso, como que isso ajudou também a preservar as espécies, né? Se não tivesse tido defeso, como se estaria pior, se estaria melhor aí? Como é que está a questão hoje em dia? Se tem muito peixe, se tem pouco peixe? Fala para nós aqui para a gente ter uma ciência de como é que está a real situação, né, do estoque pesqueiro. Não, a preservação é uma boa. Foi uma boa, foi muito bom. Porque eu sempre digo, preservar nunca é demais, sempre é bom. Porque se você não preserva, hoje, porque de primeiro, se no, porque de primeiro tinha muita gente que cortava seringa, não pescava. Era isso, tinha muita gente que cortava seringa, não pescava. E hoje, a maioria da fonte de renda é pescar. Porque de primeiro era pouca gente que pescava. Hoje tem muita gente que pesca. Aí, quando você pesca, aí vai se acabando mais o peixe, vai se acabando. Mas hoje, as pessoas botaram na consciência que a preservação é o melhor meio que tem vamos dizer, de primeiro, eu ia, eu ia até, vamos dizer, em Erunepé, abaixo de Erunepé, até Tamarati, pegava muito peixe. Hoje você vai até Caruarí, vai até Marimbá, e o peixe é mais difícil, porque aumentou muito, acabou a seringa e aumentou a produção de pescador. Aí é por isso que a medida que você tem que preservar. Quer dizer que um dos grandes problemas aí é porque realmente cresceu bastante o número de pescadores, né? Então, tem muita gente que faz aquela pesca predatória, quem sabe, né? Cerca o rio de um lado para o outro, não tá nem aí. Muita gente se preocupa com a preservação, mas principalmente os pescadores artesanais, que dependem daquilo ali. Mas tem muita gente que não depende, que vai no rio, vai no lago, faz uma bagunça, né? E não respeita realmente a natureza. Tem muita gente que pensa assim, o pescador artesanal também, né? Ele pesca muito peixe, não é que nem, por exemplo, o pescador esportivo, né? O pescador esportivo que vai ao lago, ele tem uma técnica ali de pescar com linha, né? Com vara, né? E aí pesca menos. Só que aí é uma pesca esportiva, o pescador artesanal ele pega mais peixe porque é do que ele sobrevive, né? Às vezes é para vender, é para sustentar a casa, né? É para subsistência, enfim. Fala para nós assim dessa questão toda, né? Envolvendo a pesca artesanal, envolvendo a pesca esportiva, né? E a diferença, assim, principalmente que é o pescador artesanal, a importância que é para ele ir para um lago e de repente fazer uma carga boa de peixe, trazer aí 10, 15 vasos de peixe. Não, essa pesca, porque o pescador profissional, que é esse pescador de carteira, de profissional, que está sobrevivendo disso aí, esse daí ele tem consciência, Uhum. ele tem a sua consciência. Porque se ele não preservar, vai ficar pior para ele. Porque outra vez ele vai e não vai ter. Aí ele vai sobreviver da onde? Que não tem. Aí isso aí é que ele tem que botar na cabeça. E essas pessoas que vão só lá e marisca lá por esporte, por isso, por aquilo, aquele dali é porque ele tem outra fonte de renda. Aquele dali ele tem, tanto fazer ele pegar, como não, ele tem outra fonte de renda. Não está nem aí para o outro que está lá. É isso que nem agora eu estava assistindo, numa cidade de Itamaraty, os caras preservaram agora lá manejo de tambaqui e pirarucu. E eu vi os caras tirando, vendendo o tambaqui de R$ 15 o quilo, da preservação de lago. E o pirarucu de R$ 10 o quilo, já vendendo, lá tirando da preservação que eles fizeram e vendendo lá para a população mais barata. Isso aí que é preservar. Por isso que vamos dizer, que isso aí eu chamo de pescador profissional, vamos dizer, uma comunidade. A comunidade abraçou essa causa e tudo. Isso aí foi uma coisa que foi em vários, vamos dizer, eu estava assistindo também. Caruarí também tem isso aí também. E aqui no Acre, né, essa pauta que o Sebastião trouxe é, mostra assim, o grande conhecimento que ele tem com a pesca, mas a preocupação é que aqui no Acre a gente não tem, né, Sebastião? Uma coisa que é muito importante que se entenda, que é a importância do manejo comunitário, que é isso que o Sebastião está contando para nós,
esse manejo comunitário, né, onde a própria comunidade ela vai fazer o manejo, né, do Baixão citou o pirarucu, citou o tambaqui, e hoje inclusive no mercado acriano é caríssimo, né, Baixão? Isso. É muito caro o preço desses peixes, inclusive esse peixe não tem quase mais nos lagos de forma natural, é muito raro encontrar aqui nos lagos acrianos, é um lago que ainda tem pirarucu e tambaqui principalmente, né, pior ainda, né, os dois peixes que tem um alto valor aí agregado no mercado. E aí esse manejo comunitário é muito importante porque ele vai fazer uma coisa muito importante, fortalecimento comunitário. Vai fazer as comunidades que estão ali ficarem lá nas suas comunidades, não as pessoas fazerem esse êxodo rural de vir para a cidade porque lá não tem oportunidade, mas se tem um manejo sustentável, comunitário, é gerado renda para aquela comunidade, o povo ajuda a manter aquele ecossistema todo, a ictiofauna daquele local toda sustentável, toda funcionando, e gera também uma sensação de segurança alimentar para toda a população que vai saber que pode esperar dali daquele lago um peixe de qualidade, um peixe saudável. Então o Acre está muito atrás. O Amazonas está na vanguarda, né? Basta por exemplo aqui de Caruarí, de Itamaraty também, né? Isso. Então a gente conhece outros exemplos também que deram certo aí no médio e no baixo Juruá, mas aqui no alto Juruá, aqui na região do Acre, principalmente, nós estamos totalmente atrasados, né, Sebastião da Silva? O Sebastião também é vice-presidente, né, da Colônia de Pescadores hoje, e com certeza demonstrando todo esse conhecimento de vida que ele tem, eu creio que essa seja uma pauta de grande preocupação, né? O grande atraso que o Acre tem em relação a outros estados. Mas vamos citar o nosso vizinho aqui, o Amazonas, né, Baixão? Tem um atraso muito grande, porque a gente não vê nenhuma ação sendo feita aqui no Acre para fortalecer o pescador, para fortalecer a cadeia produtiva do pescado, para fortalecer o manejo sustentável, né? Então a gente fica preocupado, né, Sebastião? Eu vi, aqui, falando sobre o manejo do pirarucu e tambaqui. Eu vi o rapaz lá da comunidade, eu conheço ele bastante, eu estava vendo ele pela televisão e eu conheço muito ele. É peixe natural, não é peixe de açude, é peixe natural do rio. Mas para chegar esse, vamos dizer, esse manejo do tambaqui pirarucu, vamos dizer, prefeito, secretário, tudo deram apoio às comunidades, apoio a essa política, vamos dizer, de manejo. Não foi só as comunidades, foi apoio vamos dizer, prefeito, secretário, tudo deram esse apoio para chegar a isso. Aí que nem eu vi o prefeito falando, que ele comprava das comunidades lá, vamos dizer, da associação lá do manejo, e comprava e vendia para a população, vendia a doar para a população mais barato, dado, vamos dizer. Por quê? Porque ele estava falando que tem uma verba do governo federal já para isso, para fazer esse trabalho, para fazer isso aí. Aí isso aí é que está faltando. A gente podia pegar o modelo desse aí e, vamos dizer, que nós somos da colônia de pescadores, aí já podia fazer esse trabalho aí com apoio, vamos dizer, das autoridades, das pessoas que têm competência para fazer esse trabalho, para ajudar. Interessante, Sebastião. Sebastião, o povo gosta também de saber daquelas histórias, né? Pescador, aquelas histórias que o pessoal chega até mesmo a duvidar, né? Assim, daquelas histórias. O que é um caos, né? Que a gente chama, né? Assim, o caos que aconteceu contigo, assim, que tu conta às pessoas, que as pessoas ficam de orelha em pé ali, né? Pode ser mais de um, né? Que aconteceu contigo aí a tua vida todinha, né? Desde a tua infância, que tu é pescador, que vive na beira dos lagos, né? Na beira dos rios aí. Uma coisa que tu viu ou aconteceu que te ocorra, que te lembre agora uma história dessa. Tem alguma para contar para nós aí? Tem várias delas. Então Várias conta. delas, várias. O que aconteceu comigo uma vez, que eu não posso me esquecer, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu andava pescando, aí quando chegou no município, esse já era no município de Itamaraty, no Amazonas. Hum.
já, já no município de Itamaraty. Eu tinha pescado no lago, eu andava num barco que pegava, era um barco que pegava 10 toneladas de peixe. Aí eu tinha pescado no lago e tinha enchido uma caixa. Uma caixa uma caixa que ela pegava 3 toneladas de peixe, fora o jeito que a gente colocava. Aí nós andávamos, era de 15 pessoas. 15 pessoas nós andávamos no barco. Aí o barco estava cheio, uma caixa cheia de peixe e a outra cheia de gelo. Com todo o material dentro e tudo, aí nós estávamos pescando, aí nós tiramos as canoas do lago, temos no rio, temos encostado na canoa, né, do barco, né. Aí o juruá estava enchendo. Estava enchendo, estava dando de prender esse repiquete, que a gente chama de repiquete quando ele está enchendo. Os primeiros repiquetes que estava. Aí eu estava lá com as canoas tudo encostado no batelão, eu estava lá encostado lá numa praia, pegando uma praia de pescoço que a gente chama. Tem uma praia para cima e outra praia para baixo. Era numa praia, nós estávamos lá. Quando nós estávamos encostados deitar, nós tivemos acordado até umas 10 horas da noite, aí nós fomos e se deitemos. Deitemos, e quando foram umas 11 horas, eu escutei bater no rumo da proa do batelão, assim. Aí eu até falei, tem um jacaré querendo entrar para dentro a canoa, para dentro, as canoas que estavam ao redor do mar. Aí eu peguei uma lanterna, que eu estava com a lanterna, do bairro do Mosteiro, que tem muita Carapanã, que dorme com o Mosteiro, que está ali. Aí quando eu peguei, olhei, foquei, levantei, olhei, foquei, estava tudo silêncio, não tinha vazio de nada. Nada. Aí quando eu arriei a lanterna em cima da caixa e do batelão, assim, aí me deitei na rede, eu senti foi a zoada de porra caindo de cima do todo do batelão na água. Aí que eu fui me levantar de dentro da rede, quase escorregava para dentro da. Foi o batelão, só faltou virar, só faltou embarcar, assim, virar. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, nunca na minha vida. Olha, você andava 15 pessoas, todo mundo sabe. Tem um rapaz que ele vende peixe no mercado, ele estava também, várias pessoas que andavam mais longe. Aí eu me levantei, todo mundo se levantou, foi uma gritaiada medonha, só não salagou-se o batelão porque não tinha o batelão tinha convés. Mas quase emborcava. As cores estavam em cima do todo, caiu tudo dentro da água, deu água, cobriu o convés, só não salagou-se porque o batelão não dava para salagar porque foi com água. Aí quando nós olhamos, não tinha banzeiro de nada, não tinha banzeiro de nada, a água tudo silênciozinho e não tinha nada. Ninguém não viu nada. Só podia ser um animal muito grande. Um animal, uma coisa daquela muito grande, que eu nunca vi uma coisa daquela acontecer. Foi uma coisa que me deixou muito marcado, foi esse episódio que aconteceu com nós. Rapaz, assustador. E isso o batelão estava em movimento, era? Estava parado? Estava parado. Parado. Estava encostadinho. Encostado na beira. Era 11h30 da noite. Porque aí eu ia levantar a hipótese aqui de ter batido numa pedra, né? Não, mas como é que rebateu na pedra o batelão parado? Então quer dizer que há alguma coisa muito grande entrou debaixo do batelão, um batelão grande, pesado, conseguiu fazer esse rebuliço todo. Foi, ele entrou, ele tombou do lado do meio para a beira. As coisas, tinha muita coisa que estava em cima do todo, saco de manga, pedra que dava 10 quilos, uma caixa de óleo diesel que ela pegava 5 tambores de diesel que estava dentro, que era de 1.000 litros, que estava em cima do todo, ela só não caudava porque ela estava amarrada. Os tambores de farinha que estavam na polpa, em cima do como foi bater tudo do outro lado, porque ele tinha um parapeito e não virou. Mas ele tombou do lado do meio para a beira. E a gente se levantou, não tinha banzeiro de nada, não tinha nada. E todo mundo viu isso? Todo mundo viu. Aí as meninas estão com medo aí, né? Como é que explica um negócio desse? Porque não tem um peixe, não tem um animal que tenha uma força dessa toda, né, Sebastião? No rio, assim, pelo que a gente sabe, né? Verdade. Mas a gente não sabe tudo. Mas pelo que a gente sabe, não tem um animal que tenha uma força dessa toda para bater num batelão que pesa aí
Um batelão que leva 15 homens, pesa aí mais ou menos umas 20 toneladas. Não, dá Carregado, mais dá, Bastião. só de gelo, ele tinha mais, só de gelo e peixe ele tinha mais de 10 toneladas. E o barco gelo e barco ele dá mais de 40 toneladas. Então nós estamos falando aí de um negócio de próximo de 60 toneladas, em que bateu alguma coisa, né? Ninguém sabe o que é, conseguiu fazer esse barco praticamente tombar e ao ponto de derrubar tudo que estava em cima do barco na água. E todos os homens viram isso e foram olhar, não tinha um banzeiro, não tinha um movimento na água, nada. É um negócio assim que é uma história muito legal de estar ficando registrada aqui, porque essa daí eu não sabia, inclusive. Te conheço, assim, daí você nunca tinha me contado, não. Eu fiquei agora também pensativo aqui. Conta outra para nós, Baixão. Essas aí que são boas. Não, a outra que eu contar que aconteceu com a gente. Foi uma aflição que teve com a gente. Foi outra coisa muito que eu passei. Foi uma das coisas também que eu passei muita vexame quando eu estava pescando. Pescando nesse barco grande que andava, Vou até baixar aqui para ouvir melhor. que andava para o Amazonas. Nós chegamos, nós ia baixando, dois barcos. Era um barco, esse barco que eu estou dizendo, era um barco grande que pegava, era quase 10 toneladas de gelo, e outro barco pequeno que pegava 5 toneladas de gelo. Chegamos em Arunepé, abastecemos, dois barcos, pegamos gelo lá, abastecemos. Aí tivemos lá em Arunepé e saímos. Aí o rapaz que ia aí o rapaz, um compadre meu que ia pegando leme, aí deu para o outro irmão dele pegar leme. Aí os dois barcos iam encangados, a reboque um do outro. Uhum. Tudo nós ia baixando para ir pescar no lago. Aí quando chegou abaixo da boca de Taruacá, tem uma predeira no meio do rio, porque esse rio aqui, o Amazonas, tem muita muita pedra que no meio do rio, se você não souber, é perigoso, muito perigoso. Aí nós ia baixando, aí eu ia deitado, escutei foi a estraladeira, quebrando tudo. Aí que eu me levantei, o outro barco que ia mais pequeno, o outro grande entrou em cima de uma predeira, no meio do rio, uma predeira. Nós ia baixando, aí entrou em cima de uma pedra. O barcozinho pequeno, ele passou, só não salagou porque o rapaz que ia pegando leme, quebrou a corda que ia no través, na polpa, aí ele ia salagando, o cara cortou a corda da proa, aí ele passou. E o outro batelão maior ficou em cima da pedra. Quando eu me levantei, que eu vi, ele tinha só de gelo, ele tinha 10 toneladas de gelo, fora as pessoas, fora óleo diesel, fora várias outras coisas que tinha. Ele ficou seco, sem estar com nada dentro, ficou em cima da pedra. Aí eu vim, como é que a gente vai fazer agora? Como é que vai? Como é que a gente Como é vai? que vai tirar um barco pesado de cima das pedras? Isso. E não tem guincho, não tem nada. Nada, no meio do rio. Aí eu fui, peguei um motorzinho pequeno, um rabetinha, um botezinho desses que a gente levava para a gente mariscar. Aí vim bater em Arunepé, atrás do outro barco, para tirar o gelo todinho de dentro das caixas, para tirar o gelo todo de dentro das caixas, botar no outro barco, para poder ver se a gente tirava. Aí quando eu cheguei em Arunepé, o cara disse, rapaz, um colega meu disse, olha, eu meti um barco lá, quando eu tirei o barco lá, não prestava mais. Tava todo, foi só botar para ver, Desanimou. ele afundou. Aí aquilo ali foi uma coisa muito ruim para mim, que passou pela minha cabeça. Você já tinha feito uma despesa tão grande, ia baixando, né? Para pescar e acontecer isso. Aí eu fui, falei, aí o cara disse, rapaz, Taruacá tá enchendo. Taruacá, Rio Taruacá tá enchendo. Era abaixo da boca de Taruacá um pouco. Uhum. E ele enche muito rápido. Aí ele disse, se encher, fica melhor para tirar. Aí eu nem pus o outro barco. Aí eu liguei para lá, estava enchendo o Taruacá. Aí quando eu cheguei, aí eu baixei para tentar o barco. Eu cheguei lá, já tinha enchido bastante. O barco já estava mais baixo. Aí nós fomos lutar para tirar. Aí pensando, quando sair daqui o barco não presta mais. Vamos encostar na dele e o que é que vai acontecer com nós? É isso. Aí foi uma coisa que aí nós tivemos lá, fomos lutar, pelejar, nós fomos conseguir tirar o barco e o outro barco pequeno estava na beira lá, encostado na praia. Uhum.
Aí quando nós fomos tirar, era 10 horas da noite. Era de madrugada quando nós botamos o barco nas pedras e fomos tirar 9 horas da noite. Mas quando nós tiramos o trepadeiro, por sorte, tinha descalafetado só no bicozinho de proa. Foi uma sorte muito grande. Isso aí foi outra aflição que eu passei muito grande sobre isso aí. Uma coisa que me deixou muito marcado na minha vida foi esse tipo de coisa. Então quer dizer que, na verdade, é um grande livramento, né? Porque o pescador ele está exposto, né? Como eu estou deixando bem claro aqui, a perigos da própria natureza, né? Região de pedra no rio, né? O cara gasta um horror de dinheiro e aí de repente se vê com o barco em cima de uma pedra, sem ter condições de tirar, porque é um negócio pesado. E aí vai lutar o dia todinho para tirar e ainda corre o risco de quando tirar o barco afundar, né? Corre o risco do barco afundar ali quando tirar. E além também de estar exposto aos perigos a coisas que acontecem que, nesse caso que o senhor contou anteriormente aí, que a, na nossa lógica humana a gente não consegue entender, né? Então, no todo, assim, é uma profissão muito arriscada, né? Vamos dizer, quem pesca, o cara sempre tem pessoas que dizem que a vida de pescador é boa, né? É boa, mas só quem sabe é quem passa pescando, né? Porque eu já passei, eu fui pescar no canto, uma vez eu fui pescar, mas um primo meu, nós saímos era de manhã, fomos pescar num lugar longe. Uhum. Quando nós vimos no outro dia, nós chegamos lá, no material tudinho, aí quando foi 7 horas da noite, caiu um temporal muito grande. E nesse canto que nós fomos, não tinha vamos dizer, nem um pouco de terra. Não tinha terra em nenhum canto, só água. Só água e mato, só água, não tinha nada de terra. Aí nós levamos a nossa roupa dentro do saco. Aí quando começou a cair chuva, era 9 horas da noite. Passemos o resto da noite todo dia molhado, só tirando água da canoa, só tirando água e molhado. Molhado. Isso aí aconteceu comigo, molhado. Aí deu um temporal, só escutava quebradeira de pau, caindo e tudo, e nós lá no meio da canoa, só tirando água da canoa. 5 horas da manhã nós fomos tirar banho, fomos chegar no batelão, era 2 horas da tarde, no outro dia, sem, sem comer, que não tinha canto para fazer comida, né? Era esse tipo de corrida. Ainda mais no risco de todo molhado. É coisa que passa, que eu digo hoje, eu passei por tanta coisa que hoje eu digo, hoje eu não aguento mais sobre esse tipo de coisa que eu passei, né? É isso que acontece com a gente. E fora outros que a gente, quantas vezes você vai para o caminho do lago, carregar peixe, na lama, de noite, com uma porongazinha dessa aqui. Com a poronga aqui do primeiro, só tinha essas poronguinhas. Era assim, Para dessa iluminar o maneira. caminho. Para iluminar o caminho e tudo. É assim, dessa maneira. A vida do pescador é muito difícil, é muito dificultoso, e às vezes os poder público não dá valor à categoria da pesca, né? Que a pesca é uma coisa que traz muito, alimenta a população. A pesca é um dos alimentos mais saudáveis e é o que alimenta mais a população. É Verdade. isso. E aí, Sebastião, assim, todo esse perigo, né, que o pescador está exposto, né, isso também traz muitas doenças, né? O pescador acaba, chega na certa idade e já está meio baqueado, né? Vamos dizer, eu tá com 12 anos, mais de 12 anos que eu faço tratamento da minha coluna. Né? A minha coluna, eu faço Coluna. tratamento por causa desse tipo de situação, desse tipo de você carregar canoa pesada, você carregar muita. Você trabalhar muito, você trabalhar muito no pesado, você trabalhar, passar muitas noites molhadas, frieza, tudo, esse tipo assim. Quando você está pescando, você não pode, você não pode deixar para amanhã. E o gelo não espera por ninguém. Você vai, tem que ir do jeito ou do outro, você tem que ir. E as despesas são grandes, você tem que ir. Se você não for, o gelo vai se acabar e você não vai trazer nada, você não vai dar pena. E quando termina o marisco, você vem direto, você não pode se empaiar, porque cada hora que você passa,
já é um prejuízo que você parar. Aí, às vezes, você vem, você leva o motor se quebra, aí você fica parado na beira do barranco. Acontece muito com isso com a gente. Às vezes você vem doido para chegar rápido e você leva um motor, dois motores, aí quebra um, aí vai atrasar. Aí você está no risco de perder seu peixe, de perder. Você trabalhou tanto e está no risco de você perder. É bem triste, assim, né? É um relato que passa a sensação de abandono, né? Parte do poder público. é, E assim, é o pescador pelo pescador, né? É se unir, que nem aqui na colônia, né? Nós estamos com esse programa aqui belíssimo. Mais uma vez destacar que o nosso fundo aqui ele não é croma, que é um fundo realmente real, pintado, né? Por um sócio nosso, uma arte aí que retrata ali a vida do pescador, ali o camarada ali na canoinha, motorzinho ali, puxando ali uma tarrafa, né? E esse belíssimo exemplar de peixe que a gente tem aqui na nossa região, a família do Pintado aí. A gente fica muito feliz de ouvir essas histórias do Sebastião. E o Sebastião, ele é, né, um cara com aparência de jovem, mas já está chegando já nos 60, né, Sebastião? E aí já está pensando em se aposentar, né? Está pensando em se aposentar. Ano que vem é 60 ou é esse ano ainda? Esse ano. Esse ano aí, se Deus quiser, agora dia 29 de novembro, eu estou completando 60 anos. Ele já está se aposentando. Tá, se Deus quiser. Pela pesca, né? Que o pescador aí com 15 anos de contribuição, né? E 60 anos de idade, o homem já pode se Isso. aposentar. E está esperançoso para se aposentar, Sebastião. Estou vendo, estou vendo. Isso aí é coisa que, graças a Deus, que pouca gente que chega a essa idade, pescador, né? A gente deve dar graças a Deus pela saúde da gente, né? Pela bênção de Deus. Que a gente, poucos pescadores que chegam a 60 anos devido ao trabalho que ele tem, devido à frieza que ele pega, devido às consequências que dá a pesca, né? Aí é por isso que a gente deve dar graças a Deus todo dia, abençoar todo dia, agradecer a Deus por cada dia. E é isso que eu tenho a dizer, agradecer a Deus. Sempre eu agradeço a Deus. E ter, para poder chegar esse dia, se Deus quiser. É isso aí, Sebastião. E aí a gente agradece, né, aqui o Sebastião da Silva por esse momento especial que ele compartilhou conosco aqui sua história, suas vivências, as suas memórias, né, aí de tudo que ele passou. Com certeza só uma pequena parte, né, pequeno registro da sua história, mas muito valioso aqui para nós. E o Pô de Pesca, né, agradece aqui ao Sebastião pela disponibilidade e a gente deixa um espaço também para ele fazer as considerações finais dele aí, mandar um abraço para quem ele quiser mandar, né? Que isso aqui vai ao ar, vai pro YouTube, vai pro Spotify, todo lugar onde der para a gente postar, a gente vai estar postando aí o Pô de Pesca. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus. Primeiro de tudo, Deus. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e agradecer a minha mãe. Agradecer muito a minha mãe, que Ela ainda é hoje viva? viva, Olha tem aí, rapaz. 84 anos. Rapaz, que honra, né? Que 84 anos, a alegria, minha né? mãe. Eu agradeço a minha mãe, que Como é que é ela o nome? sempre. O nome dela? A minha mãe é a Maria da Conceição da Silva. Dona Maria da Conceição, né? O Sebastião tá deixando um abraço para a senhora aí. Eu tenho que agradecer muito a ela, que eu sou essa pessoa, eu agradeço muito a ela, porque ela para mim é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus, vamos dizer, quem tem a sua mãe, trate com carinho, com amor, que é só uma. Só uma é a pessoa que ela é, vamos dizer, fora Deus, é uma das pessoas que é mais importante na vida da gente, né? E agradecer as pessoas que sempre apoia a gente, sempre está do lado da gente, agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, agradecer aos meus amigos, agradecer a, a pessoal da colônia, tudinho, agradecer cada pescador que confia na gente, né? Confia no trabalho da gente, e agradecer a nossa presidente, que ela é o esteio da casa, é ela, né? E agradecer tudo, né? E agradecer todas as pessoas que estão e convidar mais alguém que queira contar sua vida de pesca, né? Deixar aqui para agradecer, para chamar alguém que queira vamos dizer, ver a história dele da pesca.
contar a história dele na pesca. É muito bom, porque as pessoas às vezes não sabem a história. Vê a pessoa, mas não sabe o que foi que a pessoa passou na vida, o que foi que a pessoa sofreu, o que foi que a pessoa tá hoje. A gente está mais um pouquinho mais elevado, um pouquinho, mas a pessoa não sabe o que foi que a pessoa passou para poder chegar aonde ele está hoje. É isso que é bom você saber da vida da gente, da vida da pessoa, que nem eu esqueci o roteiro. Na minha vida de infância, eu comi com bananazinha verde. Aquela bananazinha verde, com peixe, né? Tinha peixe, mas não tinha farinha, aquelas coisas assim, quando eu era, vamos dizer, criança. Aí eu agradeço muito porque a gente tem uma pessoa que veio lá de baixo, devagarzinho, e hoje eu agradeço porque a gente está mais melhor um pouquinho, mas a gente sabe o valor que a gente tem, que a gente passou, a gente tem que agradecer a Deus, primeiro de tudo a Deus, né? E aí isso é que eu tenho de agradecer. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe todo mundo. É isso aí, pessoal. Agradecemos aí a audiência de todos e aproveitamos para mais uma vez fazer aquele pedidozinho que já é maroto, né? Aquele pedido maroto. Se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha, né? Você que está assistindo, ouvindo aí por outras plataformas digitais, também dá uma seguida aí no nosso perfil, né? Dá uma curtida também, né? Se for possível, aí no Spotify e em outros lugares que nós vamos estar postando aqui no nosso podcast. Apoie esse projeto que é tão legal, que é tão importante, que é de divulgar e registrar e perpetuar uma cultura que talvez, se a gente não estivesse fazendo isso, essas histórias maravilhosas aqui estariam sendo perdidas aí no tempo e no espaço. Valeu, forte abraço.